Olá, boa noite, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma live aqui com a gente. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bom e eu gosto de falar demais. É sobre a gestão das riquezas. Gestão daquilo que foi colocado nas nossas mãos. Isso é importante demais. Gestão do nosso patrimônio, gestão daquilo que nós temos, daquilo que nós construímos. Eu vou falar para você, eu já quebrei muita cara com aquilo que eu já construí e destruí. Quando você constrói algo, constrói um patrimônio, é aquilo que você adquire, depois você dá fim naquilo por conta da falta de administração. Não só eu digo como bens materiais, mas sim dentro da sua vida conjugal, dentro da sua vida familiar, dentro da sua vida social. E quando isso não é bem administrado, você acaba cometendo erros, cometendo essas falhas e acaba ficando mal. E eu fiquei mal com a minha vida um pouco mais de 2 anos atrás, por não saber administrar a riqueza maior, que é o meu tempo. Não saber gerir as minhas emoções, eu acabei falhando em muitas coisas. Talvez você esteja falhando com as suas decisões, com as suas escolhas, com tudo aquilo que você tem recebido na mão. Às vezes você acha que só as finanças. Entenda o seguinte, quando a sua finança vai de mal a pior, aquilo não é a causa, aquilo é o efeito. A causa tem raiz em crenças que você tem, nas informações que você adquiriu ao longo de todo o percurso da sua vida, com as informações com seus pais, professores, padre, pastor. São os pais da nossa vida, né? Esses pais que são pessoas importantes, aquelas pessoas que nos instruíram. Quando você não tem gestão financeira, gestão dos recursos financeiros que você tem, é pelo fato do conhecimento que você não adquiriu. O Bill Gates, uma vez ele falou uma frase, ele falou assim: você não é culpado da família pobre que você nasceu, mas a responsabilidade de morrer numa família pobre é sua. Você tem condição de mudar o quadro da família que você hoje vive. Só depende de você. Isso precisa de gestão das riquezas. Quando eu falo riqueza, a palavra riqueza, o significado dela é uma pessoa produtiva. Porque pobreza ela significa uma pessoa improdutiva. O que são essas riquezas, Eliel? As riquezas não têm a ver com o recurso financeiro que você tem, quanto que você tem dentro da sua conta bancária. Talvez você tenha milhões dentro da conta, mas você não está sabendo administrar essas riquezas. E o que é riqueza? A obra-prima, aquilo que Deus criou. Talvez você tenha uma crença de que tempo é dinheiro, só que na verdade não. Tempo é qualidade de vida. Quando você pega o seu tempo, passa ele com as pessoas com quem você mais ama, você está tendo qualidade de vida. Por quanto tempo eu também não valorizei isso? Essa é a maior de todas as riquezas. Ter tempo de qualidade com as pessoas com quem você ama, com quem você respeita, com quem você admira. Você vai no shopping, que mais tem pessoas lá no celular e não tem pessoas dialogando, não aproveitando, não desfrutando do tempo, que é a principal riqueza que temos. E essa riqueza ela precisa ser bem administrada. Esse tempo, quando eu tiro esse tempo de qualidade com os meus filhos, tempo de qualidade com a minha namorada, com a minha esposa, quando você faz isso, você está tirando esse tempo de qualidade, você está valorizando essa pessoa. Você está mostrando para ela que o seu tempo, junto com ela, é valioso. Por muito tempo eu falei isso e era uma crença minha, mas hoje eu desconstruí isso dentro de mim. Eu quero que você desconstrua. Tempo não é dinheiro. Porque senão, todas as vezes que seu filho vai chegar para você e vai falar: pai, vamos brincar comigo? E você fala: não tô com tempo agora. Tempo é dinheiro. Você sempre falando isso, tempo é dinheiro. Seu filho vai olhar para você e falar: eu não tenho dinheiro suficiente para pagar o tempo que meu pai
precisa para passar comigo. E é como? Talvez você, pai, esteja ouvindo isso e você está falando assim: eu não tenho passado tempo de qualidade com meus filhos. Administre o seu tempo. Então isso é um dos pontos que a gente precisa observar. Outra coisa que eu preciso administrar: qual outra riqueza que eu preciso? A minha saúde. Você não cuida desse corpo aqui, dessa máquina aqui, que precisa se alimentar, que precisa cuidar do físico, né? Fazer uma atividade física, de dormir bem. Você trabalha, dorme mal, come mal, não faz uma atividade física. Quantas pessoas hoje estão com diabetes, com hipertensão, com várias doenças, porque não cuidou do primordial, a saúde dela, a parte física. Só trabalhando, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de muitas coisas, não cuidando da sua saúde. Ir ao médico, fazer a bateria de exames essenciais ali para saber se existe alguma doença que pode vir a piorar, que pode ocasionar talvez uma morte. Então, se cuidar. Como é que você vai desfrutar? Esse dia eu tava conversando com um amigo, ele falou assim comigo: pô, Léo, cara, tô mal. O cara tá trabalhando direto, trabalhando dentro do negócio dele. E eu falei: cara, cuida da sua saúde. Se você não cuidar da sua saúde, você tá construindo agora, daqui a pouco você vai só desfrutar de remédio, desfrutar de doenças e não vai desfrutar realmente de tudo aquilo que você batalhou. Equilíbrio. Léo, mas não tem como. Existe uma parte da nossa vida que a gente vai ter um desequilíbrio, é normal. Quando a gente está intensamente em uma área, você está cuidando da sua área espiritual, você está cuidando intensamente. Outras áreas vai ter um desequilíbrio, ok? Então, quando você está cuidando da sua área financeira, está lutando ali, está batalhando, outras áreas vai ter um desequilíbrio, mas você precisa determinar um tempo para aquilo. Você precisa determinar um período que você vai se dedicar àquela área ali. E aí é um período de tempo, beleza. Então esse período de tempo ali você vai focar, vai gerar o resultado, beleza. Vamos agora buscar equilibrar as outras áreas ali para poder caminhar. Tem como dominar em todas as áreas? Tem como. E outra coisa que você precisa administrar são as suas emoções. Um pouco mais de 2 anos atrás, estava sofrendo de crise de ansiedade, crise de pânico. E para quem já teve isso, é complicado. É algo muito difícil de se lidar. Mas graças a Deus consegui ferramentas, instruções. E todas essas ferramentas e instruções eu coloquei em prática e graças a Deus eu pude me livrar disso. Gerir as emoções, controlar aqui as emoções, os sentimentos. Então o que é sentimento? É a interpretação da realidade, a forma que você interpreta a realidade, a forma que você se vê na realidade que você vive. Aí você fala assim: cara, para mim não tem solução, eu estou perdido. Realmente. Quando você fala isso, vai estar perdido. Você não vai ter solução. Mas quando você fala, cara, você faz perguntas e fala para você: por que eu estou interpretando a minha vida dessa forma? Não é possível. Tem outras pessoas se dando bem, felizes. Por que eu não posso ser feliz? O que está faltando? Então, quando você começa a fazer perguntas, você começa a achar as soluções. Você não trava a sua mente. O nosso cérebro ele tem capacidade, isso é o que nós chamamos de plasticidade neural, que é a capacidade que o cérebro tem de aprender novas coisas, de reprogramar as informações que nós temos. Talvez o resultado que você não tenha é pelo fato do conhecimento que você ainda não adquiriu. Então você precisa buscar esse conhecimento. Saber tomar as decisões certas, a sabedoria vem através do conhecimento correto. Você precisa colocar em prática isso. Então as emoções são chaves importantíssimos. Saber gerir as emoções é importante demais. Ou seja, gerir o seu tempo, gerir a sua saúde, gerir as suas emoções. Se as suas emoções estiverem ruins, as emoções já foi comprovado. Quando as suas emoções estão ruins, isso gera doenças dentro do seu corpo.
se eu não saber gerir as minhas emoções, eu estou fadado ao fracasso. Então, uma vez eu cheguei tive a crise, cheguei no hospital, tremendo, não conseguia controlar o meu corpo, eu não entendia o que era aquilo. E aí o médico foi chegando, fui acalmando, daqui a pouco o médico fez todos os exames e falou assim pra mim, Eliel, você não tem nada, cara. Você tá bem, a sua saúde tá perfeita. Quando eu ouvi isso, eu falei assim, eu comecei a pensar, cara, por quê? Em que momento que eu deixei essa crise me pegar, esse medo me dominar? Porque a ansiedade é um estágio do medo. Eu precisei administrar isso. E eu digo para você, não é fácil, mas é possível. Eu posso estar mal pra caramba fisicamente, ou quebrar com o pé, mas se as minhas emoções e os meus sentimentos estão bem geridos, esse problema ele não me afeta. Eu posso estar com o pé quebrado, mas se eu estou bem emocionalmente, então eu estou gerindo bem as minhas emoções e consigo ter êxito. Quantas pessoas você vê aí que não tem pé, que não tem mão, e as suas emoções aqui, os seus sentimentos, né, está gerindo bem, ela consegue fazer o que ela quer, surfar, tocar algum instrumento, ela consegue fazer porque aquilo lá ela está bem, está gerindo muito bem essa situação. Até mais, bonitão e bonitona. Deus abençoe.